Bem-vindo. Manual de uso do Cytotec. Obrigado por nos escolher. Carioca Cito. Antes de começar, vou fazer umas perguntas. Seja honesto com você. Pergunta 1. Comprou a dose correta? Não aconselho a usar dose inferior à mínima. Pergunta 2. Já usou Cytotec antes? Cytotec cria imunidade, e ela é para sempre. Se já usou Cytotec antes, a dose é totalmente diferente. Por isso, se já usou e não dobrou a dose, fale conosco primeiro. Pergunta 3. Manual: siga à risca o que falamos em nosso manual. Se tiver dúvidas, nos chame em nosso WhatsApp. Queremos lhe dar o melhor suporte possível. Bom, e isso, agora vamos logo ao manual. Carioca Cito. Manual de uso. Cytotec IRU 486. O que não fazer? Nunca usar Cytotec sem estar em jejum. Nunca usar chás abortivos. Nunca usar qualquer outro remédio. Nunca ultrapassar 10 horas de jejum. Nunca usar Cytotec à noite. Nunca amamentar no dia que usar o Cytotec. Preparação: compre água inglesa mais ácido tranexâmico. Aplicador ou nistatina. O que você precisa saber? Cytotec tem seu efeito melhorado se usado entre 6 horas e 17 horas. Não aconselhamos o uso fora destes horários, pois seu organismo desacelera automaticamente mesmo que você se mantenha acordada e ou tenha rotina de dormir de dia e trabalhar à noite. Independente de você estar usando ou não o RU, e preciso fazer o jejum de 10 horas para usar o Cytotec. O que devo fazer? Durante o jejum pode beber água. Antes de usar a primeira dose do Cytotec, use o banheiro. Se alimente 3 horas depois da primeira dose do Cytotec. Quebrar o jejum é muito importante. Depois do uso, se movimentar faz bem e acelera o efeito do Cytotec. Primeiro passo: se comprado Cytotec mais RU. Se alimente normalmente e tome o RU com o auxílio de um copo d'água. O melhor horário para se usar o RU é entre 21 horas e meia-noite. Se não usar o RU, o procedimento é o mesmo. Ou seja, comece o jejum entre 21 horas e meia-noite. Usando o Cytotec. O Cytotec sempre usado oral e vaginal ao mesmo tempo. Primeiro coloque os comprimidos de Cytotec embaixo da língua, espere cerca de 7 minutos e pode engolir com ou sem auxílio de água. Logo em seguida coloque os comprimidos de Cytotec no canal uterino com o auxílio do aplicador comprado ou com o dedo, sempre colocando o mais fundo possível. Se o comprimido não couber inteiro no aplicador, pode quebrá-lo ao meio. Doses. Dose de 4 Cytotec. Para esta quantidade use apenas uma dose, como explicamos antes: 2 oral mais 2 vaginal. Dose de 6 Cytotec. Para esta quantidade use apenas uma dose: 3 oral mais 3 vaginal.
Dose de 8 Cytotec. Para esta quantidade use 2 doses como explicamos antes, 2 oral mais 2 vaginal. Depois de 4 horas repita a dose. Dose de 10 Cytotec. Para esta quantidade use 2 doses. 3 oral mais 3 vaginal. Depois de 4 horas. Use 2 oral e 2 vaginal. Dose de 12 Cytotec. Para esta quantidade use em 2 doses como explicamos antes, 3 oral mais 3 vaginal. Depois de 4 horas repita a dose. Dose de 14 Cytotec. Para esta quantidade use 3 doses. 3 oral mais 3 vaginal. Depois de 4 horas. Use 2 oral e 2 vaginal. Depois de mais 4 horas. Use 2 oral e 2 vaginal. Dose de 16 Cytotec. Para esta quantidade use 3 doses. 3 oral mais 3 vaginal. Depois de 4 horas. Use 3 oral e 3 vaginal. Depois de 4 horas. Use 2 oral e 2 vaginal. Dose de 20 Cytotec. Para esta quantidade use 4 doses. 3 oral mais 3 vaginal. Depois de 4 horas. Use 3 oral e 3 vaginal. Depois de 4 horas. Use 2 oral e 2 vaginal. Depois de 4 horas. Use 2 oral e 2 vaginal. Pós-uso. 3 horas depois da última dose do Cytotec, independente se já começou ou não o sangramento, comece a usar 30 ml de água inglesa a cada 8 horas. Tendo sucesso no aborto, assim que acabar a água inglesa, use 12 comprimidos de ácido tranexâmico 250 mg. A cada 8 horas. Sintomas. Demora em média entre 3 e 12 horas para fazer efeito, podendo demorar até 3 dias. Durante este período você deve sentir dores e contrações e ter sangramentos. Dor é algo que varia muito, algumas sentem mais intensos, outras menos. Já tive muito casos de não se sentir dor alguma. Cólicas igual geralmente o primeiro sintoma, pois a medicação ataca o estômago primeiro. Vômitos ou diarreia igual sinal de resistência do organismo, se isso acontecer reduzem as chances de aborto. Calafrios igual febre interna, um bom sinal 8-9 semanas só sai coágulos, ou um sangue mais grosso. Pode usar Dorflex se a dor for muito intensa. Em caso de dores fortes ou aborto incompleto, vá ao médico. Use a ducha higiênica, ducha íntima, para limpar o canal vaginal, desta forma não fica nenhum resíduo de Cytotec. Esta ducha íntima você compra em qualquer farmácia. Importante: faça uma ultrassom transvaginal de 3 a no máximo 10 dias depois do uso do Cytotec. Ele, e somente ele, pode te falar se seu aborto foi bem sucedido e ou se teve um aborto incompleto. Não deixe de fazer. A falta da outra pode trazer sérios problemas futuros. Espero ter ajudado neste momento tão difícil. Não hesite em pedir nosso suporte se for nossa cliente. Tudo de bom para você. Carioca Cito.